Fala pessoal, Rian aqui. Vamos continuar com essa série de programação básica. Nos vídeos anteriores a gente viu diversos elementos da programação básica, né? A gente falou de operadores, variáveis, falamos de uma estrutura muito importante que é a estrutura condicional. E lá eu disse, né, que a estrutura condicional é um elemento fundamental para a programação em qualquer linguagem de programação, né? O que a gente vai falar aqui, que são as estruturas de repetição, também são elementos da programação fundamentais. Sem estrutura de condição e estrutura de repetição, não existe programação. Então isso aqui é o que há de mais importante dentro de programação. É claro que tem diversos outros assuntos muito importantes a serem abordados, e a gente vai abordar, né? Está sendo abordado em todas as outras playlists. Aliás, sugiro, né, que procure as outras playlists para complementar, né, consolidar o conhecimento. Mas aqui, em termos de programação, as estruturas condicionais, as estruturas de repetição é a alma, é a estrutura, é a espinha, são as colunas mestres na programação. Por quê? Porque essas estruturas, elas que vão dar o comportamento dos programas, né? Então, eles que vão definir esse comportamento, eles que vão automatizar esse comportamento. Então, perceba, é a alma do negócio, né? É a alma daquilo que a gente está estudando aqui nessa playlist. Então, vamos falar sobre as estruturas de repetição e, relembrando, né, pessoal, esse notebook vai ficar disponibilizado, eu vou botar aí nos comentários, vou botar o link para vocês poderem entrar, como eu falo, né, nos outros vídeos. Entre, explore o código, explore, né, tente outros valores, provoque erros, entenda o que são esses erros. Tá? Hoje você tem diversas ferramentas para você pesquisar, né, como inteligência artificial, para você pesquisar por que está dando esse erro. Então é muito importante, né? O aprendizado ativo ele é muito importante para consolidar. Não adianta só assistir o vídeo, né? Tem que executar, baixa, entra no link, tá? Executa o notebook, vai fazendo a execução, vai testando novos valores. Então, para falar da estrutura de repetição, né? As estruturas de repetição, né? A gente também conhece como os loops, né, ou laços, né, em português. Elas são utilizadas em programação para executar um conjunto de instruções repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira ou por um número específico de vezes. A gente vai falar das duas principais estruturas de condição, de repetição. Aqui, lembrando, a gente está falando em Python, né? Então, em Python, a gente tem basicamente dois tipos de estrutura de repetição. A gente vai tratar de cada um deles. Então, basicamente, né, o que esses laços ou loops fazem é manter o programa repetindo uma determinada tarefa, né, com uma determinada condição, certo? Então, o primeiro, assim, claro, uma atenção aqui, né, sobre essa informação. Isso aqui a gente tratou disso aqui lá nas estruturas condicionais. Muita atenção para a indentação, tá? No código, né, em Python, né, ele é dependente de indentação, né? O compilador ele vai depender dessa indentação para poder compilar o código, e se você errar, você pode ter comportamentos que não são esperados ou até mesmo erro, certo? E relembrando, né, a indentação é esse espaço, né? Esse espaço a partir da margem à esquerda. Se você não sabe, né, você não viu as aulas anteriores, eu peço que vá na playlist, assista todas as aulas, o vídeo do início ao fim, para que todos os conhecimentos sejam consolidados. Não adianta cair de paraquedas nesse vídeo aqui, tá? E achar que você vai entender, né? Eventualmente até achar muito difícil, pensar que programação não é para você, quando na verdade você deixou de ver os outros elementos que são fundamentais para o entendimento desse aqui. Então lá a gente falou de indentação, aqui também é muito importante, tá? A indentação nas estruturas, na verdade a indentação em Python, né, ela é uma condição necessária. Primeira estrutura de repetição que a gente vai ver é o while. A tradução aqui do while é enquanto. O Python é uma linguagem completamente compreensível. Então, a estrutura de repetição while, ela é muito clara, né? Então,
o que ela diz, né, se a gente fosse, aqui está a estrutura dela básica, né, então você tem uma condição, e aí ele entra, né, com o comando while, a condição, ele vai testar se essa condição é verdadeira, então, sendo verdadeira, ele executa o bloco de código que você definir, né, qual é a tarefa que você quiser executar. Então, né, se a gente fosse traduzir aqui, né, então você tem uma dada condição, que você precisa definir, certo? Ela precisa estar colocada, e aí ele vai perguntar, né, basicamente, enquanto essa condição for verdadeira, execute esse bloco de códigos aqui. Enquanto for verdadeira, ele vai executar. Depois ele vai voltar para a condição e vai testar isso de novo, certo? Continua sendo verdadeira? Se continua, ele continua fazendo, tá? Então perceba que a estrutura de repetição é uma estrutura que determina ao programa que ele continue funcionando enquanto essa condição está sendo verdadeira. Se aquela condição está sendo alcançada. Se aquela condição está sendo alcançada, esse programa vai continuar rodando. Ele vai continuar fazendo tudo que está aqui dentro, tá? Esse bloco pode ser simples, mas esse bloco aqui pode ser um programa inteiro. Então, o nosso programa, né, o que a gente vai aprendendo aqui, vai começando a ter cara realmente de programa de computador, né? Vai começando a ter uma estrutura mais complexa, né? Então, essa é a condição dele básica, né? Do while, vamos ver aqui, né? O bloco de código dentro do while é repetido até que a condição se torne falsa, certo? Porque ele vai ficar testando a condição lá e ele executa o bloco de código se a condição for verdadeira. Se a condição inicialmente for falsa, o bloco de código nunca será executado, tá? Então isso aqui é um elemento de atenção, certo? Perceba, né? Ele tem uma condição e aí ele testa essa condição. Se essa condição aqui não for alcançada, esse bloco vai ser pulado, certo? Então essa condição de início precisa ser verdadeiro, certo? Então quando o programa passa por aqui, inicialmente, essa condição precisa ser verdadeira para que esse bloco inteiro seja executado pelo menos uma vez. Senão, ele jamais vai ser executado. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui, né? A gente tem uma condição, essa condição a gente está definindo uma variável, eu não sabe o que é variável, não sabe como eu estou definindo essa variável, tem que voltar nos vídeos lá atrás, a gente já falou sobre isso, falamos sobre tipos de variáveis, falamos sobre os tipos de dados em Python, né? Volta lá, porque o vídeo está bem completo, tem bastante material, tá, aqui no canal. Aliás, se inscreva, né, porque tem diversos vídeos sendo produzidos, então isso vai tudo complementando o conhecimento. Aqui tem uma condição que é exatamente a definição de uma variável. O contador é igual a 0. Em seguida, eu estou testando, né? Então, enquanto esse contador for menor do que 5, eu vou executar o bloco. Qual é o bloco que está sendo executado aqui? Eu estou mandando ele imprimir, né? Esse comando a gente já viu anteriormente. E, em seguida, eu estou incrementando o valor da variável, tá? Isso dentro do bloco. Então, vocês vão de convir que a primeira execução vai acontecer. Por quê? Porque o contador é igual a 0 e ele testa se esse contador é menor do que 5. Isso é verdadeiro, com certeza. Então, ele vai imprimir. O primeiro valor vai ser o quê? 0. E, em seguida, ele vai ser incrementado. Esse bloco vai ser repetido. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar se repetindo. Então, vamos ver aqui o resultado. Executar. Então está aqui, né, o resultado desse bloco simples, só para a gente testar a estrutura, né? Então eu tive a condição foi a determinação aqui do valor da variável contador, e aí ele testa. Enquanto esse contador for menor do que 5, faça, né? E aí ele faz o bloco. O bloco ele manda imprimir, para a gente ver o que ele está, né, o que está armazenado nessa variável contador. E em seguida eu faço essa operação eu já expliquei o que é, né, a incrementação de 1. E aí ele vai repetir, né, a condição, ele vai testar novamente a condição. Então perceba que ele foi do 0 ao 4, por quê? Porque quando aqui o contador era igual a 4 e ele foi incrementado com 1, ele se tornou 5, a condição passou a ser falsa, porque o contador passou a ser maior, né, ou igual a 5, e aí ele não é executado mais. Então eu quero que vocês prestem atenção que a instrução básica, né, lá, condição, a linha, né, do while, né, no qual ele testa essa condição, e o bloco, estão sendo executadas aqui. Esse elemento aqui é muito importante, é ou não é? Por quê? Porque esse elemento aqui, ele dá a dinâmica dessa condição. Perceba o seguinte, se eu não colocar esse cara aqui, olha o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Está sendo executado. Olha aqui, ó. Está em execução. 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos. Olha aí, ó. Ele está imprimindo valor. Continua imprimindo valor. Isso aqui, gente, vai ficar
em tese, para sempre. Ele não vai ficar para sempre porque daqui a pouco o notebook encerra, né? O Google encerra a conexão porque ele vai ficar num loop eterno. Isso aqui é um elemento muito importante desse tipo de estrutura condicional while. Você precisa sempre ter uma condição de saída. É um elemento muito importante dentro da estrutura de repetição while. Se você não determinar uma saída para esse bloco, ele não vai parar de ser executado. E aí ele vai ad eterno, tá? Ou até interromper, né, finalizar a memória desse computador, ou, no nosso caso aqui, até o Google interromper a nossa conexão com a máquina virtual. Tá? Então, olha, ele já está 1 minuto aqui sendo executado e ele não vai parar nunca. Por que ele não vai parar nunca? Eu vou interromper aqui, né? A gente vai precisar interromper o programa. Então, interrompi o programa aqui. Por que aconteceu? Eu não coloquei condição de saída. Certo? Então vamos devolver a condição de saída aqui, porque ele ficou eternamente perguntando se o contador é menor do que 5 e o contador jamais foi alterado, né? Não existia dinâmica para essa condição. Como não existia dinâmica para essa condição, a condição era fixa, era imutável. Se a condição é imutável, ele vai ficar infinitamente sendo executado. Tá? Isso é um elemento muito importante do loop while. Isso que eu estou chamando a atenção aqui é uma coisa muito importante, porque eventualmente você vai acabar cometendo, tá certo? Vamos continuar. Vamos fazer o próximo exemplo aqui, só para a gente demonstrar que nativamente a estrutura condicional do while, ele naturalmente testa se o valor, né, ou seja, se a condição ela é verdadeira. Tá? Então, nativamente você sempre está perguntando se essa condição ela é verdadeira. Então, isso aqui é um elemento que a gente já estudou nos vídeos passados, se não sabe, né, os valores booleanos, né, e a questão da veracidade desses valores. Precisa assistir os vídeos anteriores, tá? Se inscreva no canal que facilita isso, né? Mas o que basicamente essa estrutura aqui está fazendo é perguntar se esse valor é verdadeiro, tá? Ele nativamente faz isso. Então olha o que vai acontecer aqui. A gente fez, né, a condição determinada como valor 3, aí ele testa se esse valor é verdadeiro. Lembrando, né, aqui quando eu atribuo o valor 3 ao contador, ele é um valor inteiro, certo? É um número, uma integral, certo? Quando ele testa se esse valor é verdadeiro. E ele vai ser verdadeiro porque, como a gente viu nos vídeos passados, né, qualquer valor diferente de 0 é considerado verdadeiro. E aí, dentro do bloco executado, ele faz um decréscimo do valor, certo? Quando esse valor chega no 0, o que vai acontecer com o contador, né, o counter aqui, que é a variável? Ele vai se tornar falso, porque quando eu testar isso dentro da realidade do valor booleano, né, dentro das variáveis booleanas, o 0 é falso. Então, só para confirmar o que eu estou falando, né, basicamente o que essa condição está sendo testada é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Né? Eu estaria vendo se essa condição, eu vou fazer um casting, né, dele, eu vou testar se isso aqui, né, como valor booleano é verdadeiro. Tá? Estou fazendo agora expressamente o que ele faz por baixo dos panos. Certo? Eu não preciso fazer isso. Só para a gente confirmar, né, que é exatamente isso que ele está fazendo. Executei de novo e ele me deu o mesmo resultado. Por quê? É isso aqui que ele está testando. Se essa condição, ou seja, se essa variável aqui é verdadeira. Tá? Ele, por baixo dos panos, quando eu boto só o while counter, né, ou seja, o while contador, ele está vendo se essa variável, enquanto booleana, ela é verdadeira. Tá? Então, executando de novo aqui, ó, ele dá o mesmo resultado. Tá? Então é só para vocês verem como que por baixo dos panos o while testa essa condição. Certo? Ele sempre vê se a condição é verdadeira. Vamos continuar com um dos nossos exemplos. Né? Aqui o que vai acontecer? A gente está determinando a nossa variável, né, que vai ser testada como condição dentro do loop. E perceba, né, eu estabeleci ela como verdadeira e em seguida eu faço um bloco while e pergunto, né, você já sabe que quando eu boto essa estrutura, por baixo dos panos ele está testando se isso como variável booleana ela é verdadeira. Como eu anteriormente estabeleci essa condição, o programa vai ficar rodando. Está aqui ele rodando e ele vai rodar enquanto a entrada não for definida, certo? Então eu pergunto ali, né, deseja continuar? Eu vou dizer que sim, tá? Aí ele vai passar para uma
estrutura aqui condicional. Já estudamos isso, né? Nós já estudamos a estrutura condicional. Se você não viu, não vai entender. Precisa ver os vídeos anteriores, tá? Se inscreve no canal e vê os vídeos anteriores. Aí eu vou ver, né? Eu peguei a resposta, certo? Peguei a resposta, fiz um lower aqui, que significa transformar qualquer coisa que eu escrever em caixa baixa, né? Passar para letras minúsculas, e verifico se a condição dela é igual à letra N, certo? Se essa condição for N, então eu defino que continuar é falso, né? Para eu sair do loop, né? Isso aqui a gente acabou de comentar, né? É a saída do loop while. É muito importante que a gente defina essa saída. Se a gente não definir ela, a gente não sai nunca, né? A gente acabou de demonstrar isso. Então, se eu der entrada aqui, ele vai continuar me perguntando, certo? Aliás, se eu botar qualquer condição aqui, né, de resposta, ele vai continuar me perguntando. Por quê? Porque essa é a estrutura do loop while. Ele vai continuar executando esse bloco enquanto a condição de saída não for definida. E é por isso que precisa existir uma condição de saída. No nosso caso aqui, esse programa, a condição de saída é o N. Então colocamos o N e ele tem a saída do programa. Aqui poderia ser qualquer programa iterativo que ele precisasse ficar rodando, né, pelo tempo que for necessário, e na hora que você quisesse interromper ele, você teria uma condição de saída, certo? Então, continuando, só para a gente estabelecer nessa questão da veracidade dos valores em Python, isso a gente já viu em vídeos anteriores, mas é só para a gente consolidar esse conhecimento, né? No início do vídeo, eu comecei dizendo que se a condição ela não for inicialmente verdadeira, esse loop inteiro aqui jamais vai ser executado. Isso aqui é exatamente o código que a gente estava executando aqui em cima, certo? Então, o que acontece, né? Inicialmente, ele começa aqui como verdadeiro e esse bloco vai ser executado, né? A gente vai dar a condição de saída aqui e ele vai sair, certo? Se eu definir ele como falso, esse bloco inteiro jamais vai ser executado. Então, ele passou e foi logo encerrado, certo? Ele pulou todo esse bloco aqui e executou só o fim, certo? O que é a condição de veracidade dos valores, né? Então, olha só, qualquer valor numérico que não seja zero ou string vazia será tida como verdadeiro. Então, isso é uma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, mas só validando aqui, né? Qualquer valor numérico que eu colocar aqui, ele vai ser tido como verdadeiro. Então, um valor diferente de zero, ele vai ser verdadeiro. Então, o bloco foi executado, tá vendo? Vou dar uma condição de saída e ele vai sair, certo? Se eu colocar um valor float, né, do tipo float, que a gente já falou deles, ele vai ser executado. O bloco foi executado, porque esse valor é tido como verdadeiro. Vamos dar a condição de saída aqui. Se eu botar uma string aqui, né? Botei uma string, o bloco vai ser executado, porque, mais uma vez, ela é tida como um valor verdadeiro. Vou dar a condição de saída. Porém, se essa string é vazia, isso é string vazia, tá, gente? Isso aqui não é string vazia. A gente já falou disso, né, em vídeos passados. Isso aqui é uma string que não é vazia. Vamos validar isso? Isso aqui, o bloco foi executado. Por quê? Porque espaço é string, tá? Isso aqui tem um caractere aqui, que é o caractere de espaço. Então, vamos dar a condição de saída. No entanto, se eu botar uma string vazia, o bloco não é executado. Tá vendo? O bloco não é executado. Ele jamais foi executado. Então é só para a gente entender, né, que assim como coleções, né, coleções que são coleções, dicionários, tuplas, listas, a gente já falou delas também, né? Então aqui no caso uma lista vazia jamais vai ser executada porque ela é tida como falsa, certo? Se tiver qualquer elemento aqui dentro, ele vai ser executado, o bloco vai ser executado, tá certo? Só para a gente validar essa questão da veracidade dos valores em Python. Bom, aqui é só considerando a questão dos loops infinitos, né? Eu já
abordei esse tema. Então aqui é só para a gente não esquecer que a estrutura de repetição while, a gente precisa ter muito cuidado com essa estrutura de repetição, porque ela precisa ter uma condição de saída, tá? A gente já viu isso extensamente aqui nesse vídeo, e por esse vídeo vai ser isso. Tá, pessoal? Obrigado pela sua atenção até aqui. Acompanhe, né, os vídeos do canal através da inscrição, né? Clica em inscrever-se, ativa o sininho também, que é muito importante para você receber os novos vídeos. Assista, né, as outras playlists para você consolidar, né, todo o conhecimento. E se tiver alguma dúvida, sugestão ou correção que você queira fazer, escreva aí nos comentários. Tá? Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ser interessante todo esse aprendizado, tá bom? E até o próximo vídeo.